Olá, pessoal, como vai? Tudo bem? Eu sou professora Eva de português do cursinho da Poli. Estou aqui agora com vocês para a gente relembrar alguns pontos de redação para essa prova da FUVEST, né? Uma prova tão concorrida, né? E vocês têm aqui essas dicas que eu vou passar para vocês agora, para a gente relembrar. Vocês têm aqui o manual do candidato, então eu retirei todo esse material de lá do manual do candidato, para que a gente não tenha falhas aí na nossa redação e consiga passar muito bem aí na nossa prova, não é? Então, olha só, os candidatos, eles vão ter que fazer textos, né, gente? E vão ter que ser avaliados quanto a 3 critérios. Então, se no Enem a gente tinha 5 critérios de correção, na FUVEST a gente tem os mesmos 5, só que aqui eles não dividem em 5, dividem em 3. De boas? Então, veja só, eu vou passar esses critérios para vocês agora. O primeiro deles é em relação ao desenvolvimento do tema e a organização do texto dissertativo argumentativo, ou seja, tema e tipo eles cobram aqui no critério 1. O que é que quer dizer aqui esse tema, né? A gente precisa saber, obviamente, né, a gente desenvolver um tema, não é? Saber começo, meio e fim, né? Saber ter noção sobre um tema, começo, meio e fim sobre esse tema, né? Numa linha única, numa linha argumentativa única. A gente tem que colocar informações pertinentes. O que significa isso? A pertinência das informações significa que aquelas informações que a gente está colocando ali, elas têm que caber como uma luva, sabe? Assim como uma luva, ela fica muito direitinha na mão, uma boa luva, não é? Essas informações nossas, elas têm que caber ali no tema como se fosse uma luva, ou seja, elas têm que estar pertinentes, não para outro tema, para este que a gente está desenvolvendo, né? Então, essa pertinência dessas informações, elas têm que estar super organizadas, né? A progressão temática, gente, em relação ao tema, a redação não pode dar pulinhos, né? Ficar dando pulinhos. Não, ela tem que ter uma progressão, ela tem que ter um direcionamento eficaz entre frases, períodos e parágrafos, não é? Para que o examinador não sinta que a redação deu pulos imensos, tanto em relação às informações quanto em relação à coesão entre essas informações, não é? O candidato também, em relação ao tema, ele tem que mostrar uma capacidade crítico-argumentativa. O que significa isso? Significa que você, sendo um bom leitor, você sabe refletir criticamente sobre aquele tema, né? E tudo isso que a gente falou em relação ao tema, né? Mas também o candidato, ele deve lembrar que está fazendo um texto dissertativo argumentativo, ou seja, é uma dissertação, não é? Ou seja, você vai expor informações, mas também você vai argumentar, você vai ter uma tese, uma opinião, e você vai argumentar a favor com argumentos pertinentes, lógicos, não é? A favor dessa opinião que você tem para convencer o examinador de que as suas informações, os seus argumentos, eles são válidos. Tudo bem? Então, isso em relação ao desenvolvimento do tema e organização do texto dissertativo argumentativo. Não esqueça que uma dissertação deve começar por uma introdução, continuar por um desenvolvimento e terminar com uma conclusão. No caso da FUVEST, a conclusão síntese, que é diferente da conclusão do Enem, que é a conclusão, solução. Isso é super importante você observar. Tudo bem? Em relação ao segundo item, né, o segundo critério, é a coerência das informações, né, gente? A coerência dos argumentos. E também, então, ele coloca aqui coerência e coesão. É coerência e articulação das partes do texto. Bem, a gente lembra que a coerência, ela reflete a capacidade de relacionar argumentos, não é isso? Então, a gente não pode entrar em contradição, a gente não pode ficar tautológico, dando voltas em volta do tema, não é? Relacionar bem os argumentos, né? E organizá-los de forma a extrair deles, né, conclusões apropriadas. A gente sempre tira conclusões de qualquer coisa, né? Mas essas conclusões, elas têm que advir na prova da FUVEST justamente desses argumentos e não de outros, né? Então a gente tem que tirar conclusões, mas desses argumentos que estão no texto que a gente colocou, não é? Em relação, então, ó, falei da coerência, agora eu vou falar da coesão, da articulação entre as partes do texto, né? A relação, gente, em relação à coesão,
São vários aspectos, né? Mas aí a gente tem que ver também, entre outros, esses todos aspectos, o estabelecimento de relações semânticas. Lembra dos operadores argumentativos? Um mas é uma oposição, um embora é uma oposição, um quando reflete um tempo, não é? Porque pode refletir uma causa, não é? Então, a relação semântica entre as partes do texto e o uso adequado de conectivos. Não adianta a gente preencher todo o texto com a conectivos que a gente decorou por aí, mas que eles não estabeleçam a relação de sentido óbvia que tem que ter entre essas informações. Tudo bem? Em relação à correção gramatical, gente, língua portuguesa, né? Você será todo avaliado em relação à gramática, mas ó, o uso adequado do vocabulário, né? Tendo em vista, gente, essas peculiaridades dos textos dissertativo e argumentativo. Óbvio, eu tenho que usar a linguagem padrão, não é? E não tem espaço para gírias, para outras variedades que não sejam aquelas da norma culta padrão, não é? Morfologia, ortografia, sintaxe, pontuação, enfim, os detalhes da língua, o uso expressivo de vocabulário, né, gente? Os detalhes tão importantes da língua portuguesa, certinho? Em relação à nota 0, presta atenção, não vai ser seu caso, mas olha só. Além das redações em branco, receberão nota 0, né? Os textos que desenvolverem um tema diverso do que foi solicitado ou não atenderem à modalidade discursiva indicada, ou seja, texto dissertativo argumentativo, introdução, desenvolvimento e conclusão. Também serão passíveis de receber nota 0 os textos com extensão claramente abaixo do limite estabelecido nas instruções, gente. Vocês vão pegar as instruções da prova e vão ver que a FUVEST não aceita texto que seja menos que 20 linhas. Não dá para argumentar em menos que 20 linhas, né? E o máximo são 30 linhas. Portanto, observem nas instruções, senão a gente pode tirar nota 0. Certinho, gente? Ou apresentarem elementos verbais ou visuais, presta atenção, não relacionados com o tema. Sabe desenhos? Não faz parte do texto dissertativo argumentativo. Sabe os emojis? Não faz parte. Então, você vai tirar. Tudo bem? Eu tirei esse pedacinho aqui, essa parte aqui, né, gente, do manual de instruções, tudo bem? Dessa página 41 do manual de instruções. Como eu disse para vocês, tudo que eu li aqui está lá no manual de instruções. De boa, gente? Então, alunos, alunas, é isso. Eu desejo uma boa prova para vocês. E lembre-se que seja o que você quiser na carreira que você escolher. Estamos aí, gente, para qualquer coisa que vocês quiserem em relação às nossas dúvidas, né? Vocês podem tirar dúvidas sempre com os professores do cursinho da Poli. Gente, boa prova e até a próxima. Até mais.